parar de mostrar a quantidade de porque queriam quantidade do Ministério da Saúde. Eu tenho de ter não sei quantas capacitações para hanseníase, não sei quantas. Gente, o que adianta? Fora, o que acontecia? As próprias pessoas da Barra já não estavam mais querendo ir para essas capacitações. Se você for ver na área da Secretaria de Saúde, não falta capacitação. A gente passa o ano inteiro fazendo capacitação. Mas é assim, eu sou da saúde da criança, você é da saúde do idoso, você é da hipertensão, hanseníase, e eu era da gestão de atenção básica. Eu dizia, eu não consigo pensar como pensa lá na sede. Para mim, saúde da mulher tem a ver com a saúde da mulher idosa, da mulher negra, da mulher que tem hipertensa. Esse monte de capacitação que tu falaste é instrumental, uma coisa. Mas não funciona, por isso que não muda a prática, é isso que eu quero dizer. As práticas diárias não mudam por essa visão fragmentada. E ainda mais que a tua realidade pode ser diferente da minha dentro do mesmo território. Daí o que acontece? Dentro de um território, por exemplo, na Zona Leste, eu trabalhei na Zona Oeste e trabalhei na Zona Leste. Na Zona Oeste, eu conseguia visitar 5 unidades básicas de saúde em um dia, porque a realidade permitia. Na Zona Oeste, eu visitava uma. E olha lá, por quê? Porque a área de abrangência e a realidade da Zona Leste. Da Zona Leste é outra totalmente diferente. Então eu não posso querer vir lá em cima, dizer todo mundo vai fazer um curso de hanseníase se a realidade lá da periferia da Zona Leste é gravidez na adolescência. Então, regionalização, é isso, gente. Vamos procurar a base, vamos procurar. Mas basicamente, quando a gente discute, lá em 2010, a política da educação, a gente já para terminar isso. Vamos parar de fazer esse possível. Que a gente 2 anos e meio depois a gente saiu e voltou tudo de novo. Tá? É parar de fazer curso. Uma das brigas que a gente teve com o Gastão, que o Gastão queria formar 6.500 médicos de saúde da família para o Brasil inteiro, com um curso montado no Brasil. O curso, estou dizendo, as cartilhas, não dá. Como é que eu vou pegar um médico no Chuí e um médico no Oiapoque e parece que é a mesma coisa e que dê a vivência. E daí a gente passou para cada uma das regiões decidir o que era necessário naquela região. Que não tem sentido de tirar esse monte de cursinho que fazia. Porque sempre tivesse uns 3 ou 4 fora. Né? E daí o cara só entende daquilo, ele não sabe mais nada. Né? Agora, dentro dessa tua preocupação, tá? A questão da corrupção, né, de tu entender que o dinheiro é da população e o direito é da população, ela perpassa o conjunto, ela perpassa do povo que trabalha na unidade até como eu já passei em tudo que é lugar, até os ministérios. Então, essa mesma coisa que faz o prefeito não sei de onde, no interior do Amazonas, então, isso se faz no governo do Estado, em vários governos do Estado, se faz, às vezes, é com mais requinte, etc. e tal, se não estão na cara, né? Se faz nos ministérios. Então, é esse tipo de coisa que nós estamos tendo na nossa sociedade. É por isso que eu digo, no sentido de que é servidor público, que o dinheiro é da população, não é nosso. Seja, assim, um sujeito que eu gosto muito, por isso eu fui secretária 2 vezes, né, é o Olívio Dutra. O Olívio é um bancário, que foi governador, foi o prefeito de Porto Alegre, foi governador, ele continua morando no edifício do Banrisul, onde ele trabalhava, num troço daquele conjunto habitacional sem elevador, no 3º andar. Foi ministro das cidades, anda de bicicleta em Porto Alegre, está fazendo curso, sabe? É um pouco entender que pode essa diferença entre ser autoridade, né, e não ser autoritarismo, e entender que isso é uma passagem. Isso nós temos que começar a desmanchar. Agora, isso a gente vai desmanchar
se a gente formar pessoas que comecem a cobrar estilos, facilitadores de educação permanente, estilos, instrutores, que levem a discussão, porque isso cria movimento. Entende? Isso vai cobrando que as coisas aconteçam do outro jeito. Agora, não adianta montar cursilho do Oiapoque ao Chuí, num país como esse, não adianta não discutir a realidade. É o que ela diz, mesmo na cidade como Manaus, é diferente do Brasil. Ou, no Rio de Janeiro, não dá para pensar a Ilha do Governador igual pensa a Rocinha. Ou Manguinhos. Entende? Que é do lado, a Fiocruz está ali dentro. Olha ao redor da Fiocruz, o que é? Né? Então, tu tem que trabalhar de jeitos diferentes e formar gente diferente. O movimento sindical, os gestores, com essa coisa, porque a gente está falando só de servidor estadual e servidor municipal. Agora tu tem servidor de OS, tu tem servidor de fundação, é um samba do crioulo hoje. Então, como juntar isso e como estabelecer determinados princípios, por exemplo, direito à formação é um direito de qualquer trabalhador de saúde, seja de preto, branco, amarelo, rosa, tá? E formação tem que ser a partir da necessidade que ele precisa, porque é o trabalho dele. Né? Não é de dizer, não, agora nós vamos fazer um cursinho sobre dengue. Né? Que faz na época, não é? Não tem nada a ver. Ou febre amarela no Rio Grande do Sul. Tem caso agora que apareceu na beira da Argentina. Mas não é a realidade. Não é a vida real do dia a dia desse país. Não, mas assim, eu aproveito, eu peguei cada detalhe que vocês estavam falando e eu não podia deixar de registrar a experiência que a gente tem em Fortaleza. Apesar de que lá eu estou como secretário executivo, faço o gerenciamento de 92 conselhos. E aí eu acho extremamente importante, você falou da questão da nossa ousadia, porque eu também sou gestor. A experiência que eu vou apresentar amanhã de manhã, vou só aqui passar rapidamente para vocês terem uma ideia. Quando a gente quer mostrar que a formação da educação permanente dentro da política nacional, em nossos 27 estados, pode acontecer, acontece. Sabe por quê? Porque, olha, eu tenho uma realidade de 92 conselhos locais, são 12 hospitais, um Sereste e alguns céus. Em 2000, Fortaleza, Ceará, Fortaleza é a capital. E aí o que acontece? Desde 2007 nós conseguimos, com a Secretaria de Gestão Estratégica Participativa, R$400 mil para trabalhar com a educação permanente. Até hoje o dinheiro está lá. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu aqui tenho me orgulho de dizer isso. Me senti muito à vontade, levei para a plenária de conselho, nós conseguimos publicar uma resolução onde nós colocamos etapas. E eu fui dos 92 com muito orgulho, de um por um, eu não aguentava mais falar. Mas sabe por quê? Lá com o meu papel madeira, mostrando o que é educação permanente dentro do controle do social, falar do que é sistema único de saúde. E dentro dessa realidade que vocês têm, para mim é fantástico. Nós somos construtores disso. Eu fico suspeito de falar porque eu sou educador também. Mas tem para a gente fazer, minha gente. Aí o que me deixa lamentavelmente triste é que a gente pega, vai para Brasília, vai lá para o Ministério, vai lá para a Secretaria, vai lá para o Conselho Nacional, consegue verbas e o gestor, que no caso é o que eu estou passando agora, está lá o dinheiro no cofre. Então vamos fazer a diferença, vamos incomodar. Eu sempre digo, o nosso momento sempre é assustador. Então vamos ser assustadoramente dinâmicos. Alguém conhece, sabe desses trechos? Então é nesse momento, minha gente, que a gente tem que ver que existe muito dinheiro aí. A última reunião que eu tive da Política Nacional de Educação Permanente, que foi em Recife, pelo amor de Deus, o Ministério montou 238 milhões, minha gente, para trabalhar com a educação permanente. É muita coisa. Aí sabe qual foi a desculpa? A desculpa foi reunir todos os estados. Aí eu dei o exemplo, mas olha, eu fiz a educação permanente em 92 conselhos do território de 2 milhões e meio de habitantes de Fortaleza, que não é fácil. Eu andava de ônibus, eu andava de carro, eu andava de bicicleta, seja lá o que fosse, mas eu fui mostrar o que é que um educador faz para se responsabilizar dentro de um desafio que é nosso, minha gente. Não importa se tem barco, vamos, mas vamos fazer a diferença. Agora, lamentavelmente, eu costumo dizer, os gestores recebem os nossos dinheiros que saem daqui e deixam fazer com que pessoas que têm potenciais, aqui eu acho que todo mundo tem um potencial fantástico para fazer a diferença. Então,
então eu vou continuar fazendo, eu relatei essa minha experiência, ganhei premiação lá pelo OPAS e eu vou levar isso para onde for. Desculpe, não, porque a gente teve uma experiência recente com uma das turmas, né, lá em Médio Amazonas, que é Capatiana, né? E eles lá foram para, souberam que tinha reunião da Comissão Intergestores Regional, né, que agora, e foram para lá, foram para a reunião, que fazia parte da atividade do curso. Vamos lá, qual a conclusão deles? Nenhum gestor sabia o que estava se tratando, nem de educação permanente, nem de regionalização e tal. Quer dizer, na verdade, eles viram a dificuldade, né, dos próprios. E aí eles se manifestaram, dizendo: olha, nós estamos fazendo um curso assim, assim, né, que, claro, muitos secretários sabiam, mas é porque ali nós não tínhamos alunos de todos os municípios, né, dos outros municípios. Então tinha secretário que nem sabia do que estava ocorrendo. E aí eles fizeram uma proposta de um seminário, né, de uma das reuniões da CIR. E aí o seminário foi Educação Permanente e Gestão Regionalizada. Né? E aí foi muito interessante porque foi uma provocação dele. E aí o que aconteceu lá? Se implantou a CIES. Aí que está, não é uma questão de implantação, né, de uma estrutura, né, burocrática. Então você diz: criamos a CIES, porque tem que criar a CIES. Todas sim tem que ter uma CIES regional. Então, isso acho que a gente não. Eu acho que o que está rolando aqui na discussão, né, todo mundo, a gente está falando isso, né? Você falou a PEMAC, o OAP, não sei o quê, todas as políticas que vêm, né, do Ministério que a gente tem que fazer, tudo assim tem que fazer. Mas eu acho que esse processo de tomada de consciência, né, do seu papel e do seu lugar, e aí eu fui convidado para falar lá, né, nesse seminário, e aí eu fui falar de como, bom, o que a gente está entendendo a educação permanente, porque é isso que a Luísa disse. O entendimento é você dividir o recurso que chega e o mau recurso que consegue executar, fazer com isso educação permanente, fazer curso, né, ou reunião. Porque agora tem um negócio que você, para gastar o dinheiro, você faz reunião para discutir, né, o povo executar o dinheiro, né? Daí você gasta o dinheiro na educação permanente, né? Estou inventando umas estratégias, né, de como reunião preparatória da oficina que vai discutir o planejamento que acaba dizendo, né? Quer dizer, e aí a gente trouxe a experiência do que a gente está realizando, né? Então a ideia é de discutir o permanente como um cotidiano mesmo, e que a gente não precisa esperar o recurso do Estado, do Ministério, não sei o quê, como está falando da roda de conversa. Quer dizer, a transformação de uma roda de conversa, né, claro, bem feita, né, e aí que a gente está trabalhando bastante essas metodologias, como uma metodologia participativa, que as pessoas podem ali construir, faz uma diferença enorme, entendeu? Do pouco no entendimento de como as pessoas se apropriam do seu espaço, né, do seu lugar, né? E aí, claro, eu acho que os gestores que estavam lá, tudo bem, né, é um seminário, uma coisa, mas assim, na verdade, aí a gente falou assim: gente, olha um grupo de pessoas que estão aí, que pode assessorá-los, né, e falar, né? Aí o pessoal do TFE falou a mesma coisa, né? Então todo lugar diz: olha, vocês estão com um grupo de alunos aí, tá? Então, na verdade, né, Margarida, eu acho que a gente precisa essa conversa toda, né, no fundo, né, essa realidade das mudanças de gestão, da política, não sei o quê, a gente vai estar sempre com ela presente, mas eu acho que acaba que a gente pode intervir nisso a partir exatamente do processo mesmo mais de criação da autonomia, né, de como é que a gente pode trabalhar isso, né. E aí a educação permanente, eu acho que assim, a gente passa do Estado um problema, né, sério. Nós temos a nossa CIES, e hoje nós somos membros, nós também, né, mas que não funciona, né? A gente está... não funciona. Funciona por quê? A gente tem assim, ela está dentro da estrutura do Estado, né, e na verdade ela tinha que ter uma autonomia também, né? Então acho que isso também é um desvio, né, da própria estrutura da CIES. Olha, eu tive recentemente no município aqui no interior, com os alunos do internato rural. Gente, eles ficaram horrorizados, porque eles ficam cada 4 anos, quando muda o prefeito,
muda o profissional. A gente de saúde É a sabe. realidade no estado Entra outro, todo. quer dizer, como é que você faz educação permanente? Não tem concurso. Aí eu queria saber assim, como é na experiência do Ceará? Se os municípios já fizeram concurso, porque o profissional não é permanente lá, ele é, né? Como é que é? Não, olha, em Fortaleza a gente está tendo dificuldade porque também teve essa questão do processo de transição política. E o que mais nos prejudicou foi exatamente esse fato, como eu estava falando agora no grupo. Em 2007 nós conseguimos alencar valores, conversando com o pessoal da Secretaria de Gestão Estratégica Participativa, Conselho Nacional, Ministério da Saúde, 200 mil, aí depois mais uma portaria com mais de 200 mil. Desde 2007 eu fiz o projeto com olha, minha gente, com tanto carinho, com tanto prazer, porque é minha praia, por ser educador, enfim. E aí o que acontece? Hoje eu estou com 8 meses com uma nova gestão, onde a minha experiência que eu tive que fazer foi sozinho. Foi lá na questão territorial mesmo, lá porque nós somos em regionais. São seis regionais a nível de Fortaleza, dentro de um público de 2,5 milhões de habitantes. Não é fácil. E aí o que acontece? Quando a gente foi mostrar a experiência, eu fui falar, quer dizer que você conseguiu fazer tudo isso sem R$1? Foi. Mas levando a questão da Política Nacional de Educação Permanente, dizendo que tem recurso para isso, falando que é o Sistema Único de Saúde, alencando lá as leis 7508, todos os decretos, tudo que fosse possível, mas de forma o quê? Mostrando que o gestor, qual é o entendimento dele? Que tal dinheiro do cota está lá. Mas eu não tenho autonomia, então eu tive que sair. De cada local que eu tenho, o exemplo dos 92 postos que eu te falei, todo mundo ficou surpreso. A primeira pergunta que faz é a questão do financiamento. Cadê o financiamento? Não tem, entendeu? E aí acaba a gente tendo esse problema, porque muitos, principalmente os profissionais de saúde, no meu caso como gestor, que eu faço a diferença, graças a Deus, me orgulho de falar isso, a gente vê que os próprios gestores, para você ter uma ideia, eu fui falar de controle social há umas 2 semanas atrás, e os profissionais foram proibidos de ir, porque os gestores disseram, por que você vai estudar o que esse fenômeno? Pelo amor de Deus. Aí eu tive que intervir com a gestão. Aí chega, bicho, você está revitalizando o quê? O que é que eu estou revitalizando? O processo de formação de conhecimento de vocês, o processo de formação daquilo que as pessoas tecnicamente acham que sabem fazer. Então é lá na ponta, nas comunidades. Olha, eu cheguei em cada comunidade tão humilde e chega aquele povo querendo escutar como é fiscalizar, como é proceder o processo de educação permanente em todas as áreas, minha gente. E aí eu quero muito falar que eu fiz a diferença, vou tentar fazer novamente, amanhã eu vou apresentar meu trabalho, mas eu quero deixar claro que aqui cada um tem esse potencial. Mas eu acho que isso que é legal de a gente Só um minutinho. refletir, É que eu queria pedir licença que eu preciso sair. Eu tenho um compromisso agora e por causa do trânsito eu não vou chegar aqui, porque é uma consulta. E eu queria só me despedir porque... Deixa só esse funcionário aí. Eu acho que ele está encerrando. Então, mas eu acho que isso nos coloca um outro desafio da educação permanente, porque a gente está habituado a achar que tanto o conhecimento é externo como a cultura é alguma coisa que se projeta sobre as nossas cabeças. Não é. Cultura é alguma coisa que a gente cria, que se transforma também. Então, sim, nós vivemos num país que tem uma cultura patrimonialista na política. O importante é que ela se expressa de jeito diferente do país, mas ela se expressa em todo lugar. Então, só tem um jeito de desconstituir essa cultura, que é substituindo essa cultura por uma outra, ou tornando cada vez mais as pessoas intolerantes com essa coisa. Que primeiro precisa perceber, enfim, tem todo um processo que me parece que ela precisa fazer parte da saúde, porque senão nós estamos ensinando o quê? Nós estamos ensinando a prevenir doença. Ou seja, nós estamos ensinando as pessoas a se subordinarem a um paradigma, que é o paradigma que está vigindo. Se a gente não consegue constituir como assunto de saúde, só que aí, de novo, quando a gente vai pensar qual é a nossa prática, trabalhadores de saúde, ela com muita frequência, ela tem um conteúdo autoritário enorme e, bom, a gente estava conversando aqui, a história do usuário, quando o outro da prática, ele só pode ser paciente, tem alguma coisa errada, porque nós estamos falando do corpo dele, nós não estamos falando de um corpo genérico que pertence à humanidade, nós estamos falando de um corpo que constrói a humanidade, tem uma história, tem um conjunto de características importantes. Então, eu acho que esse é um desafio importante
porque ela desloca a atividade de ensino para um lugar que não é exatamente cada uma das instituições. As instituições são estáveis, elas se descontinuam, elas têm convicções. Quando a gente diz o seguinte, a gestão do troço, ela precisa ser feita em conversa, me parece que esse é um atributo bom para a gente estar organizando essas atividades, e aqui acho que conseguiu de um jeito legal, mas já que a gente está despedindo, eu quero reiterar de novo que me parece que aqui, embora chame curso, e eu acho que esse é um outro atributo legal, porque é um processo de educação permanente, mas que ele também dialoga com a expectativa da carreira, enfim, de eventualmente as pessoas usarem isso, e uma especialização tanto no pós-técnico quanto na pós-graduação, ela é um título que ajuda. Então eu acho que rechear um curso que poderia ser um programa de recognição igual a essas centenas que faz, que os serviços escolhem aquele cara que é muito torrador de paciência para fazer o curso, portanto a gente investe dinheiro em quem não tem potência para transformar. Aqui nós conseguimos ter um processo de educação permanente, um tema muito legal, e que ele ainda titula para facilitar a vida das criaturas. Agora deixa você mete, né? É uma das exceções do médico. Porque, não, deixa eu dizer uma coisa, eu comecei a trabalhar a roda de conversa lá no meu local de trabalho. Aí nós começamos uma dinâmica, tendo que falar, até para começar as pessoas, a roda de conversa, as pessoas ainda não têm esse hábito, né? Então a gente foi começando devagarinho. Eu escutei de uma médica, nessa roda de conversa, ela pegou usuário. Usuário não, chama paciente. Começou por aí, né? Daí depois outra coisa que ela disse. Daí outra coisa que ela disse assim, usuário, esse paciente que vem comigo, que chega comigo e diz assim, eu quero fazer um check-up. Meu amigo, check-up não vem com essa história não. Vai procurar outra coisa. Pra mim, só se tiver uma doença. Eu olhei assim, fiquei esperando ela terminar. Somos ricos, somos cultos. Era isso que você fica atrás, não é? Daí eu fiquei, depois eu perguntei para ela, uma coisa, check-up, só quem faz é rico na sua cabeça? Porque ele não pode chegar aqui e não ter doença. Faltou para ela epidemiologia. Se ela entendesse a história natural das doenças, ela ia entender o check-up com um período pré-patogênico.